Luiz Baltar, que é o nosso convidado enquanto estamos em casa nessa semana. Ele é formado em gravura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em fotografia pela Escola de Fotógrafos Populares Imagens do Povo, pós-graduado em fotografia e imagens pela Universidade Cândido Mendes e é mestrando do programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha como fotógrafo, desenvolve projetos autorais no campo da arte contemporânea. Ele fez parte do programa Imagens do Povo, agência fotográfica e centro de documentação e pesquisa situada no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. E participou do coletivo Favela em Foco e dos projetos Tem Morador e Folia de Imagens. Ele, esse ano, foi premiado, selecionado pelo edital Rumos, Itaú Rumos, Arte como Respiro. Em 2019, recebeu menção honrosa na categoria Nuestra Mirada do POI Latam. Também finalista do prêmio Chico Albuquerque e menção honrosa no Prix Photo. 2017 foi vencedor do prêmio Doc Galeria Fast Foto com Favelicidade. Um ano antes, vencedor do prêmio Fundação Conrado Wessel e do prêmio Brasil de Fotografia. E também do prêmio Foto Rio em leitura de portfólio. Vamos começar então, Luiz? A gente vai fazer dessa vez a gente vai fazer assim. O Luiz tem alguns vídeos e ele preferiu apresentar um vídeo e poder conversar sobre esses trabalhos que ele está apresentando. Então, na medida, isso vai ser bem um bate-papo hoje. Então, os microfones estão abertos. É só clicar para se desmutar para a gente poder conduzir esse bate-papo. Luiz, está contigo. Tá. Primeiro, quero agradecer muito, Cristiano, assim, o convite. Eu queria muito conhecer o Planta Barra, porque já conheço, acompanho pela internet o trabalho de vocês, do Léo, do Thiago. Então, assim, é a pena que a gente não pode estar pessoalmente aí conversando, mas os novos tempos, né, é o que permite, né? E assim, a gente permite ter esse contato mesmo de longe. Antes de mostrar um trabalho, eu não quero que todo mundo consiga interagir, a gente consiga trocar ideias e fazer um bate-papo, porque eu não quero ficar numa posição de palestrante, né, que é uma posição um pouco incômoda para mim. Mas assim, não quero falar muito, mas eu queria só dar uma introduçãozinha da onde eu venho, para poder explicar um pouco o meu trabalho. Eu sou do Rio de Janeiro, sou morador da Zona Norte, que é a periferia, o subúrbio do grande centro do Rio de Janeiro. Então, assim, toda a minha formação visual e de imagem, imagética, de formação de imagens, vem desse lugar do subúrbio. Depois eu tenho uma formação artística pela Escola de Belas Artes em Então, assim, muito do que eu faço vem desse lugar de onde eu venho, onde eu moro até hoje, que formou a minha visão política do meu lugar do mundo, dessa formação artística, que é a formação da experimentação, da arte, né, da gravura, que é uma arte visual muito de composição, de construção de imagens, e vem de uma posição política que me levou para a fotografia documental no primeiro momento. Você falou assim, eu venho a minha formação na fotografia vem da Imagem do Povo, vem de uma escola de fotógrafos populares que foi criada pelo João Roberto Ripper, na favela da Maré, numa favela do Rio de Janeiro, uma proposta política de formar fotógrafos, documentaristas, que usassem a fotografia como uma ferramenta de direitos humanos para disputar uma narrativa de imagens com a narrativa oficial, né? Que quando você pensa em Rio de Janeiro, você pensa nas imagens de cartão postal, na Zona Sul, né? As novelas
da Globo e as favelas sempre são mostradas pelo lado da ausência, da criminalidade. Então, essa escola que o Ripper criou, da Maré, veio para disputar essa narrativa e criar um novo imaginário do Rio de Janeiro e das favelas do Rio, como um lugar de solidariedade, de alegria, de amor, de pessoas que são felizes e que amam, são dignas. Então, a minha formação na fotografia vem vem da escola de fotógrafos populares, de uma formação de fotografia documental forte, assim, bem sólida. Vem dessa formação artística da Escola de Belas Artes, de uma experimentação, e vem dessa posição política que eu tenho, que é o lugar onde eu vejo o mundo. Então, eu quero compartilhar com você. Eu estava meio em dúvida que eu mostro primeiro, porque eu tenho um trabalho mais documental, que é o trabalho que eu faço desde 2009, que é o Favela em Cidade, que mostra essas disputas da cidade, uma cidade que teve sofreu remoções, processo de remoções forçadas e de luta contra essas remoções e contra a gentrificação desse período preparatório das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Uma cidade onde a periferia, as favelas principalmente, sofreram intervenções militares pesadas, assim, foi um laboratório, né, desse fascismo que a gente vê hoje, que a gente está vendo hoje, foi plantado nesse período de 2009, 2010, com as intervenções militares nas favelas e com a grande mídia colocando isso como uma solução, né, para a classe média, que é vamos ocupar as favelas, vamos dar combate. Então, eu tenho esse trabalho documental que vem, e tem um trabalho mais autoral, mais experimental, que mostra um passeio subjetivo, né, nessa cidade que eu quero mostrar também. Então, acho que eu vou mostrar a Favelicidade, ou não, primeiro eu vou mostrar o Fluxos, e depois eu mostro a Favelicidade e a gente conversa depois. Isso, agora foi. Paga 2. Fica olhando o real, fica olhando. Vitamina para o teu pulmão, bacana, ó. Vitamina A, vitamina D. Vitamina D. Fala de uma, vai aqui agora lá, se quiser, pega aqui, ó, já estamos aparecendo mais do
para em 80 3 minutos. Da qual vai fazer o sistema de digital, mas se você aparece no campo, você vai embora, Bom, assim, uma pena que deu uma travada aqui no vídeo, né? No teste, pelo menos aqui para mim, tinha acontecido tranquilamente. E aqui na exibição agora deu uma travada. Mas, assim, eu queria começar falando de fluxos, porque é um trabalho que eu consigo falar um pouco sobre o processo, né? Da linguagem que eu desenvolvi. E o Favelicidade era uma discussão mais de práticas da fotografia documental. Como não rolou muito bem, eu queria só, de repente, se vocês me permitirem, mostrar um pouquinho do PDF, para mostrar imagem por imagem, a gente discute sobre o processo, para depois a gente entrar no Anomia, que é o meu trabalho mais recente, e depois a gente abre para conversar. Eu vou aqui... Vocês estão vendo? Consegui compartilhar? Sim. Tá. Então, o Fluxos, ele nasceu assim, como eu falei, da minha formação como gravurista, diferente da fotografia, não é o seu posicionamento no mundo né, não é a sua visão do mundo nem o seu posicionamento, como você se posiciona no mundo. Você tem um universo para preencher, um mundo para criar. Então, assim, eu tive uma formação de 4 anos num ateliê, trabalhando questões de composição, com um professor que era assim, o meu primeiro professor, que é o Adir Botelho, que foi toda a minha formação visual, vem de como ele trabalhava essas questões de composição. A gente chegava, eu trabalhei muito tempo com estilogravura, então eu chegava para ele, como todos os alunos, né, chegavam com a cópia fresca ainda da impressão e colocava para ele analisar o trabalho. A primeira coisa que ele fazia era pegava o trabalho, virava de cabeça para baixo e ele não queria saber do que se tratava, de qual era o tema. Ele queria trabalhar a composição, as massas, os equilíbrios, os ritmos. Então ele pegava a imagem, botava de cabeça para baixo e começava a analisar. Então ele vinha com a tinta fresca, olha, tá vendo esse ponto branco aqui? Está chamando muita atenção. Vamos. Então ele ia com o dedo e apagava aquele ponto branco que estava pulando aos olhos. Então ele apagava e ele olhava assim, olha, tá vendo aqui? Então aqui está desequilibrado. Vamos abrir um branco, vamos abrir um claro aqui para que essa imagem possa ter um equilíbrio, ou que o teu olhar transite daqui para cá. Aí ele pegava papeizinhos brancos e colocava ali. Então, assim, eu aprendi a trabalhar a imagem, essas questões de ritmo, de pontos, como fazer o olhar passar de um lado para o outro. E a fotografia, para mim, ela me limitava nesse sentido, porque principalmente a fotografia nesse estatuto do real, que vem do fotojornalismo e, de uma certa maneira, também vem da fotografia documental, que você tem que registrar o que você está vendo sem pouca interferência. Porque a gente sabe que interferência sempre tem, né? O teu posicionamento político, o seu discurso, a sua estética, sempre vai orientar como você vai recortar esse mundo que você vê. Mas na gravura eu tinha essa liberdade. Então eu vinha dessa formação na imagem, que é uma formação de gravura, e quando eu fui para a Escola de Fotógrafos Populares, que era uma escola de fotografia documental, onde a verdade ainda era o real, a verdade ainda era muito impactante, me incomodava algumas coisas. Tipo assim, eu ia fotografar um evento,
uma ação, uma festividade, uma manifestação, o que fosse que ia fotografar para criar uma imagem que serviria como um registro histórico. Mas eu, quando eu olhava a imagem, tinha lá uma coisinha ali que me incomodava. Isso para a minha formação em trabalhar a composição tão livremente como era na gravura. Então eu vi uma imagem que tinha lá, sei lá, um lixo ou uma coisa que desviava o olhar na hora de você olhar a imagem, que me chamava a atenção. Eu ia lá e sempre dava um jeitinho de apagar, ou dar um corte, ou apagar. E isso sempre me fazia assim, muito um dilema ético muito grande, né? Porque dentro da fotografia documental, eu estava ali modificando, né, a imagem, eu estava alterando aquela realidade, e isso era um crime muito grande. Isso me deixava muito apreensivo, né, com o que eu estava fazendo e tal, me sentindo assim meio um criminoso, um culpado de estar alterando a cena, né? E quando eu saio da fotografia documental e vou para uma fotografia documental expandida, porque eu acho que eu nunca deixei de fazer fotografia documental, mas eu abandonei o real abandonei o real em função do que eu sentia que era mais importante, que era a minha visão, o meu discurso e conseguir esteticamente trabalhar a imagem de uma maneira que me agradasse. Então, essa imagem que eu não fiz, o Fluxos, ele surgiu como eu falei, desse trânsito, meu trânsito pela cidade, uma cidade que eu via e estava em transformação e que eu queria registrar essa transformação. O Fluxo nasceu um pouco antes, né? Quando eu tinha imagens no meu HD, imagens que eu tinha fotografado, e quando eu olhava essas imagens na hora da edição em thumbnails, as imagens pequenas, eu via, essa imagem aqui, se eu colocar do lado dessa, ela vai ter uma... Então, eu tinha uma imagem que ela era interessante, mas ela não era tão interessante quanto quando eu juntava com uma outra imagem. Então, assim, essa é uma das primeiras imagens que eu comecei a juntar duas imagens tentando não ainda pensar na questão formal, mas na questão da mensagem. Então, eu pego um Romero que está subindo a escada e eu coloco do lado da onde ele está indo. Então, isso cria para mim um discurso mais... essas duas imagens juntas, elas criam um discurso, uma narrativa mais interessante do que elas separadas, né? E claro que tem a questão formal também, que eu trabalho, que não é qualquer imagem que eu vou colocar do lado da outra. Elas têm que dialogar também na questão formal, né? Com ritmo, com textura, com luz. Então, elas têm que criar um diálogo para conseguir uma ilusão. Eu sempre procuro nos trabalhos que eu faço em Fluxo essa ilusão de que se essa imagem é uma imagem única, se são duas imagens, se são três, sabe? Eu brinco um pouco também com essa ilusão na hora de juntar as imagens. O que isso está passando? Essa também é uma das primeiras imagens de Fluxos, onde eu estou trabalhando a questão também formal. São colagens, vocês vão ver, assim, vão mostrar de trabalho, vão ver que são colagens muito simples. Não tem nenhum grande trabalho de colagem ou de ilusão. São imagens que eu vou colocando uma da outra. Só que, com o tempo, eu vou entendendo o processo e essa junção de imagens ela se torna... Já vou buscando, na hora de fotografar, uma sequência que as imagens elas casem de uma forma mais... Eu já procuro a composição na hora de fotografar 3, 4, 5 imagens, de como elas vão se juntar no final. Essa é uma passarela na Avenida Brasil, avenida que eu transito todos os dias. Então, eu tenho dois momentos dessa passarela. Então, é uma composição um pouco cubista, né? Que vai se repetir durante depois esse meu trabalho de fluxo, que essas junções desencontradas, elas também são interessantes. Essas visões
frontais, laterais, esses ângulos que não se encontram são às vezes mais interessantes do que a própria imagem mais correta, né, ou mais certa, né? Esses estranhamentos que eu procuro fazer nas imagens é o que me agrada mais, né? Eu vou passar agora um pouco mais rápido, para não vou ficar muito tempo mostrando. A maioria são imagens desse subúrbio, dessa periferia do Rio de Janeiro, nesse trânsito pela cidade de ônibus. Eu vou fotografando. Como é que é o meu processo? Eu coloco o celular na janela e vou fotografando de maneira aleatória, durante vários dias, o mesmo percurso. Depois eu pego todas essas imagens e vou trabalhando elas de uma maneira que, juntando uma imagem e outra, para criar uma paisagem que seja interessante, tanto na questão das texturas que aparecem, nas sobreposições que a própria cidade mostra, né, apresenta, como também de ritmos, né? Eu vou nessa construção, eu vou eliminando coisas que eu acho que não são necessárias e vou acrescentando outras ou repetindo. Então eu vou trabalhando essa paisagem para que ela tenha um ritmo, para que ela conduza de uma certa maneira o olhar. A Dan, Baltar, a Dan está no chat ali perguntando se todas as imagens foram feitas em movimento também, como no vídeo, né? Então, uma grande parte, assim, no Fluxus, a maioria dessas imagens foi feita no movimento. Por isso que, na hora de criar a imagem, de juntar essas imagens que foram feitas na sequência, muita coisa se perde, né? Que é o lapso entre um clique e o outro. Então, você tem um lapso de tempo entre uma imagem, entre um instantâneo e o outro. Na hora de juntar, eles não se casavam. Como também a mudança de ângulo. Então, como eu estou sendo conduzido pelo ônibus, o ônibus, às vezes, ele se aproxima mais dos prédios, né? Outras vezes ele se afasta. Muitas vezes aparecem pedaços de carro, pedaços de pessoas ali na composição. Então, esse movimento ele traz também esses lapsos, essas interferências, essas repetições, essas mudanças de ângulo que eu vou adicionando. Mas tem imagens que eu faço paradas também. Principalmente em favelicidade, são imagens de acervo. São imagens que eu não criei pensando nessa composição, mas que depois que eu junto para transformar isso em outro tipo de paisagem. Me interessa muito, né, essa cidade que não é essa cidade. O que acontece aqui no Rio de Janeiro? Nós tínhamos uma região portuária que era degradada na questão de ser um lugar, um território da cidade, que a atividade econômica já não existia como existia. A região portuária foi uma região que foi muito rica, depois ela foi caindo num certo abandono, então já não havia uma atividade econômica assim tão pungente, mas era viva de pessoas morando ali, pessoas que sobreviviam no centro da cidade, encontravam nesses lugares abandonados espaços de vida, né, de ocupação. Então, era um espaço que sempre teve muita vida. A região portuária do Rio foi onde nasceu o samba, né? Mas era uma região que esteticamente abandonada. Então, você tem essas marcas do tempo, essa marca do abandono, tem essas texturas. Para mim, é uma região muito mais rica para fotografar do que a região, do que uns prédios mais novos, uma coisa mais limpa, mais clean. Então, assim, essa imagem representa muito mais o espírito da região portuária do que e assim, com esses fragmentos, com essas sobreposições, com essas texturas, com essa riqueza que é também uma estética que eu persigo, que é muito próxima também da gravura e do pinhole também, que é uma fotografia mais suja, assim, mais distorcida, né, pelas suas imitações técnicas, né? Então é o tipo de estética que eu persigo. Então essa imagem é uma imagem que me mostra muito
isso, assim, é essa estética que eu quero encontrar nessas construções que eu faço. Esse é um prédio que hoje em dia é o Aquarrio, né? É um antigo armazém frigorífico que foi todo remodelado e hoje em dia é o Aquarrio. Era um prédio que eu sabia que ia sofrer nessa remodelação da cidade, nessa reconfiguração da cidade. Era um prédio que eu sabia que ia ser modificado, então eu persegui nessa fotografia, na passagem de ônibus por esse prédio, todos os dias fotografando, para reconstruir esse prédio. E ele, assim, a maneira que ele foi construído, na hora de construir, eu comecei a perceber ausências, lapsos e repetições nas imagens que eu tinha. Ele representa muito mais o espírito desse prédio do que ele é hoje em dia, né? Luiz, deixa eu te fazer. Essa imagem também, sim. Oi. Não, porque eu vejo assim, por exemplo, o trabalho que a gente usou, teu, tá, para fazer os cards ali, que eu acho que o pessoal que está aqui deve ter visto a divulgação, é o Anomia, né? Então, assim, eu olhando essa imagem dos armazéns, que é uma imagem única, né? Não tem montagem, Sim. né? A gente consegue, para mim, eu consigo ver uma relação de uma cidade que está em montagem, em camadas, em sobreposições, né? A cidade ela tá em sobreposições, em arranjos, em gambiarras, no puxadinho, né? O armazém, né? Que tu muda o telhado e do lado o telhado já é outro, tu fecha uma janela e abre uma porta, né? Fecha uma janela para ter uma parede maior e abre uma porta no outro canto, onde era uma porta vira uma garagem. Enfim, quer dizer, esses arranjos, essas camadas que vão produzindo a cidade do Rio de Janeiro ao longo dos anos, né? Me parece que elas são as mesmas camadas com as quais tu vai construindo o fluxos. Me parece que tem uma lógica, tem um entendimento sobre a tua cidade que ele vai para as escolhas formais do trabalho, né? E aí no Anomia isso ganha uma potência que acaba explodindo. Sim. E aí deixa eu te provocar já, tá? Uhum. E aí o que eu queria entender para mim não parece que tenha uma passagem ou dois trabalhos de naturezas distintas aí, um documental e outro mais autoral. Entende? A provocação me parece que quando tu monta as imagens, quando tu interfere nelas e tu monta as imagens, tu tá produzindo documentos sobre o que é esse lugar. Entende? Sim. Eu não Sim, vejo... não, tudo assim muito atravessado, Cristiano, assim, porque eu não mostrei Favelicidade, nem vou mostrar porque não vai dar tempo, mas assim, essa visão que eu tenho da cidade, que é uma visão estética, que é uma cidade construída dentro do que eu percebo, do que eu vejo, da minha visão, e que tem toda a minha, como eu falei, tem toda essa minha bagagem da gravura, da minha visão política, da minha formação documental. Essa cidade, ela foi entendida lá atrás, quando eu estava fazendo um trabalho documental, que eu estava presenciando uma luta de disputa pela cidade. Então, quando eu estava lá na favela do Morro da Providência, acompanhando os moradores na luta que eles estavam tendo para resistir e se manter ali, sem ser contra as remoções, foi ali que eu aprendi que a cidade que eu vivia era uma cidade que estava em disputa. Que muita gente não percebe isso porque não vive essas camadas da cidade, né? Quando eu estava fotografando as manifestações também em 2013, eu comecei a perceber também outros discursos, né? Outras formas de existência e outras necessidades de se criar um discurso político. Tanto são os movimentos de mulheres numa
numa disputa narrativa, né? E de estética também, de como, no mundo que é machista, como a visão, como o feminino pode se expressar e pode produzir. Eu estou falando isso porque em 2013, as manifestações de rua eram manifestações violentas, de enfrentamento, que eram necessárias, de uma explosão de rebeldia que eram necessárias, mas logo depois vieram, depois de 2013, todos os movimentos de identidade de começaram a aparecer, como das mulheres, traziam uma estética diferente. Então, as manifestações de mulheres traziam uma outra forma de se manifestar e de protestar e tudo isso eu fui percebendo e fui adicionando no meu trabalho, né? Assim, essas outras formas de se manifestar, outras formas de se mostrar, eu fui adicionando no meu trabalho. Então, o Fluxos, ele vem também dessa reflexão dada do meu trabalho documental, de entender a cidade, de entender as lutas, de entender outras formas de se manifestar, de se expressar, que não era só o que eu estava acostumado, né? Então, tudo isso todo esse meu percurso na fotografia documental, de ver essas disputas, tanto de políticas, quanto narrativas, quanto de estéticas, de expressar isso na minha fotografia. Então, assim, e aí eu trago isso tudo para o Fluxos, né? Essa entendimento da cidade, dessa disputa de estética, de narrativa e de entender que todas essas camadas, né? E aí depois vai sair no Anomia, porque o Favelicidade, o Fluxos, apesar de ter uma construção dessa cidade que eu estou vendo, que vem desse entendimento que eu falei, que vem do documental, ainda é uma construção da calcada no que eu estou vendo, na realidade. Então, assim, essa imagem, por exemplo, são vários instantâneos, são vários momentos da cidade. Eu vou subvertendo o tempo e o espaço, mas é uma cidade que eu vejo, que eu passei e que ela tem impregnada nela também a realidade. A minha matéria-prima aqui é a realidade que eu estou reorganizando, tanto com tempos diferentes, espaços diferentes. No Anomia, já é um passo além desse, né? Porque eu já não estou mais preso a esse registro da realidade como matéria-prima. Então, eu já tô subvertendo mais, sabe? A minha matéria já é outra. São trabalhando mais livremente o que eu quero dizer. Então, eu acho assim, eu vou passar, não sei quanto tempo a gente tem aqui já falando, talvez eu já passasse para o Anomia, eu acho que eu já mostrei bastante de Fluxos, passasse para a Anomia para a gente poder conversar mais sobre isso. Pode ser. Eu só quero deixar, falar, antes de sair do Fluxos, falar que essa composição do Fluxos ainda é uma composição muito linear, onde assim, eu oriento o olhar de quem olha a imagem numa horizontalidade ainda, num fluxo de tempo. Então, assim, eu tenho o tempo passando e essa composição horizontal que vai, né, de um ponto a outro, mas orientado sempre nesse sentido. Em Anomia, eu já procuro uma composição mais circular. Eu quero prender o olhar de quem olha a imagem um moinho, né? Às vezes consigo, outras vezes não, mas eu quero dar essa sensação de angústia. Está dentro de um cenário que é um cenário distópico, né? Que é o Anomia. Eu procuro construir um cenário de um tecido urbano doente, decadente, que é dentro dessa crise que a gente vive do capitalismo, que é uma coisa que me angustiou muito. Eu tento dar essa ideia de angústia nesse trabalho.
Eu vou então passar para lá. Luiz, olha só, de repente dá para fazer assim, dá uma passada, como o vídeo travou, o vídeo travou, a responsabilidade, Bastante. a minha conexão caiu na hora Uhum. e voltei. Dá uma passada no fluxos, nos slides mesmo, e aí abre a anomia, porque Tá. só eu acho que viu o vídeo do fluxo. Tá bom, beleza. Não, beleza. Também está na sequência também aqui. Então, eu vou passar rápido sem falar e a gente vai direto para a anomia. Você vê que é uma composição de fluxo, é uma composição muito estética ainda, né? Eu estou muito preso nas repetições. Assim, foi um laboratório onde eu aprendo todos os elementos que aparecem em fluxos, é o que eu, hoje em dia eu uso no meu trabalho, né? Eu achei muito uma montagem cinematográfica nesse trabalho, assim, eu gostei muito como Tem bastante disso, sim. ele aparece meio como uma obra estática que ao mesmo tempo tem esse movimento que é próprio do cinema e do audiovisual, né? E tu falou ali da maneira narrativa, como tu costura as imagens, eu relacionei com um storyboard mesmo, de roteiro, de cinema, assim, tu consegue ver o decorrer da cena, né? E relacionar quase que essas peças da engrenagem, do relógio, do tempo da cidade, né? Que tu desmonta, quase que remonta depois, né? Fazendo essa montagem com peças, cada uma de um dia, cada uma de um percurso, né? Então, vai criando esse dinamismo que eu acho super interessante, assim, super relacionável com o cinema. Não, sim, eu tenho também, percebo também um pouco isso. Uma coisa que eu quero falar antes de entrar em anomia, porque também tem a ver, por fotografar por celular e fotografar, porque assim, eu vou fotografando sem ver o que eu estou fazendo, eu vou clicando na janela, então eu ganho uma massa de imagens muito grande. Isso eu crio uma pastinha de cada trecho que eu quero fazer, eu vou colocando as imagens, então tem imagens de vários dias, então tem um volume muito grande. Então, já no fluxo é um trabalho que é feito em cima de acúmulo. Então, assim, eu tenho muitas imagens e, às vezes, quando eu olho essas imagens no thumbnail dos meus arquivos, ali eu já vejo como essa imagem ela vai funcionar. Então, eu tenho muito dessa questão da cinematográfica do próprio volume de imagens que ele vai registrando, às vezes, instantâneos. E quando eu olho isso tudo no conjunto, ele já dá essa ideia de movimento. Então, assim, é muito natural. Eu já olhar essa massa de imagens, eu já vejo o que eu consigo transformar isso em imagem ou o que eu não consigo. O fluxo, como eu falei, ele era muito horizontal. Então, eu vou colocando uma imagem do lado da outra, então ele vai criando uma imagem muito horizontal. No começo, eu exibia o fluxo assim, como uma grande panorâmica. Eu colocava uma panorâmica construída ao lado da outra, ao lado da outra, ao lado da outra, e isso em exposição, para criar uma linha do horizonte, que dava um efeito muito interessante, assim, e simulava essa viagem, né? Então, levava a pessoa a transitar pelo caminho que eu fazia. Com o tempo, isso foi me incomodando. E eu fui sobrepondo imagens. Então, assim, eu fui colocando camadas, como se o meu caminho ele começasse em cima da imagem, fosse descendo, então em níveis. Então, isso foi também o processo que me levou em anomia. Já no próprio fluxo, eu já tinha essa leitura, essa composição em níveis, em faixas, né? Como tem nessa imagem aqui. É claro que, assim, que como tem um volume muito grande, tanto de instantâneos, que eu vou construindo o fluxo, depois, com o tempo, eu tenho um volume de panorâmicas, que eu já posso também pegar essas panorâmicas e também juntar elas e criar uma imagem cada vez mais complexa e tal. Porque eu quero criar eu quero prender o olhar de quem vê dentro da imagem. E aí eu fiz uma exposição aqui no Rio, uma sala bem pequena, mas era ao lado da sala do Walter Carvalho, que é um puta fotógrafo que tem imagens maravilhosas. E as imagens deles são gigantes, assim, assim, lindo. A exposição dele é muito linda. A sala era toda preta, com as imagens gigantes, como se fossem... O Walter Carvalho ele vem do cinema, então como se fossem telas de cinema, né? Assim, uma ao lado da outra. Mas assim, era interessante, eu fiquei reparando nisso, que as pessoas vinham
e olhavam as imagens dele com uma certa distância, porque eram imagens grandes, então tinha que tomar uma distância para poder ver a imagem. Então passavam por uma sala muito grande, mas passavam rapidamente por todas. E quando chegava na minha sala, que era uma sala pequena, e que as imagens eram pequenas, e tinham que se aproximar para poder ver, e nessa aproximação, a pessoa ficava muito mais tempo olhando a minha imagem do que levava na imagem do Walter. Assim, não tô, a sala do Walter era uma grande instalação, né? O trabalho dele, no conjunto, era maravilhoso. Mas o meu trabalho prendia mais tempo a pessoa dentro olhando a imagem, né? Isso é uma coisa que eu procuro muito fazer, assim, se aprender o olhar para que a pessoa fique olhando e navegando e perdendo muito tempo entendendo o trabalho, né? Aí tem, assim, tem muitos elementos da cidade que eu acho riquíssimos, que são essas como as pessoas utilizam a cidade como espaço para se manifestar, né? Tanto a fé quanto a posição política, quanto o que for, né? Mas você, quando passa a olhar a cidade atentamente como um cenário, você consegue perceber vários. Então, essas imagens já são imagens que eu estou construindo, já saindo da horizontalidade, já construindo uma imagem mais circular. Aí agora eu entro em anomia. Anomia são imagens que eu construí grandes, né? Que eu pretendo, já expus, mas eu pretendo sempre que sejam expostas grandes, no formato um por um, pela complexidade que a imagem tem. Esse é um projeto que inauguraria amanhã no Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, se não fosse a pandemia. Esse foi o projeto de exposição que abriria amanhã, dia 16. O anomia também ele funciona assim, né? Uma imagem entrando na outra e formando uma composição maior. Então, para o Museu de Astronomia, eu pensei em 2 painéis. Esse que é um painel que fala um pouco do desastre ambiental de Mariana. Todas as imagens têm essa coisa meio distópica, né, do acúmulo e que faz o tecido urbano doente, né? São como se fossem aproximações desse tecido, né? Então você tem algumas imagens, você tem um zoom maior, e outras você tem uma imagem mais ampliada. E aqui que é um tecido urbano do Rio de Janeiro, todas essas transformações que eu vivi de remoção, de remodelação do tecido urbano aqui do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem que ela ainda tem muita ligação com o fluxo, foi da passagem do fluxo para o anomia, que ainda é uma composição ainda em faixas, é uma composição assim, muito, você vai seguindo assim as camadas, mas sempre lendo da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ainda não tem essa circularidade que eu pretendo, mas são imagens que falam desse território do Rio de Janeiro que é uma paisagem mutante, né? Você não sabe o que está sendo construído, o que está sendo desconstruído, o que está sendo demolido. Então você é um limbo, né? Uma coisa que você está entre o que vai vir a ser e o que está deixando de ser, que é o território o trajeto que eu fazia todos os dias, né? Ali pela região portuária, nesse momento de remodelação. Aqui é uma imagem que eu construí com imagens do meu acervo, ainda documentando as remoções forçadas do Rio de Janeiro. Então, são camadas de remoções, né, que eu vim construindo. E aqui já começa o anomia propriamente dito, como eu faço hoje. Eu construo a imagem toda em preto e branco, pensando no ritmo, na circularidade da composição, e depois eu vou colocando camadas de cor. Eu vou colocando camadas de cor que são também camadas de informação.
E tem volume, né? Também tem. A gente consegue, não, ele tem uma relação. Poderia se pensar assim, camada sobre camada, como, né? Como isso poderia ser muito plano, né? Mas não, isso tem um volume. Interessante Essa, na comentar verdade, isso, porque eu pensei direto em escultura, assim, quando tu mostrou as imagens, porque tem essa coisa da espacialidade, né, que se condensa na imagem, e aí me remeteu a um trabalho de um artista da escultura, que é o Tony Craig, que nos anos 70 ele faz esses blocos com materiais de construção, madeira, pedras e tal, para meio que mostrar como se fossem as camadas geológicas da nossa história atual, sabe, uma arqueologia do futuro. Né, mostrando, olhando para essas camadas de lixo e de, né, construções que a gente vai abandonando e que vão, né, circularmente sendo enterradas na cidade, né? Então, no teu trabalho eu senti um pouco disso, assim, essas camadas históricas da cidade que vão se sobrepondo, que às vezes são esquecidas, né? E que na imagem tu vai condensando como se fosse uma escultura que fizesse uma arqueologia dessa cidade. Né? Assim, nesse trabalho da anomia, ele surgiu também por uma analogia que eu comecei a fazer. Primeiro, ele surgiu com uma angústia muito grande. Eu fui fazer um curso com um filósofo sobre as crises do capitalismo e ele tecia assim, cenários que eu saía angustiado, né, de como a nossa presença no planeta, a produção cada vez mais acelerada de produtos cada vez mais baratos, com a mão de obra cada vez valendo menos para produzir mais barato e consumindo o planeta. Então, assim, era uma construção de um cenário que você não via saída assim, para o capitalismo. Né? E ele dizia, olha, então ele começou esse curso mostrando as outras crises que o capitalismo já teve e como o capitalismo sempre conseguia encontrar uma saída para a crise que ele produzia um produto mais barato, onde a produção em massa fosse mais acelerada e mais barata. Então era você sai de um cenário de crise, ganha um fôlego para entrar num outro cenário pior, né? Assim, mais acelerado. E é o que a gente vive hoje. Para você produzir cada vez mais barato, você tem que destruir as condições, todo o acúmulo dos direitos trabalhistas que foram conquistados com muita luta, você vai destruindo esse acúmulo, no ponto que você constrói na mentalidade do trabalhador, que ele pode ser um empresário da sua própria mão de obra. Então, assim, já não está mais na mão do grande capitalista pagar a própria mão de obra se coloca, ela vai depreciando o seu trabalho com a ilusão de que quanto mais a minha produção, então eu não dependo mais do salário. O meu lucro vem do meu trabalho. Quanto mais eu produzir, mais eu vou lucrar. Então, assim, sabe? Você não tem mais um inimigo que era o grande capitalista que detinha o meio de produção. A mão de obra, ela se coloca dentro dessa engrenagem então, sabe? Então, é uma crise que eu não consigo ver como a gente vai sair dela, né? Porque todas as mentes já foram captadas, né, pelo sistema. Então você passa a fazer parte da engrenagem. Você não tem uma estrutura que você pode se colocar contrário e tentar se organizando, né, com uma visão de classe, tentar buscar uma saída. Não, está tudo já misturado. E então, essa angústia que eu tinha durante esse curso, com esse entendimento que eu tive do funcionamento do capitalismo, depois, quando veio o crime ambiental de Mariana, tudo para mim ficou muito claro. O que é Mariana? É você ter você tirar os recursos da terra num volume tão grande que o momento que
quando você coloca numa planilha o que você vai ganhar produzindo aceleradamente, num volume tão grande, no momento que pode causar um crime ambiental, o volume de produção, o que você vai perder de vidas ou interrompendo a produção durante um tempo é muito menor do que você vai lucrar se você continuar produzindo naquele ritmo que você sabe que não vai dar certo. É um ritmo muito acelerado, com a produção um volume muito grande, que vai em algum momento vai criar um colapso. Mas esse tempo que você vai ter até o colapso, o lucro que você vai ter compensa todas as perdas que você vai ter em vidas e em interrupção. Paga inclusive as indenizações, né? Sim, sim. Então, quando aconteceu Mariana, e eu já estava com essa visão na minha cabeça, tive necessidade de produzir um trabalho. Também tem uma outra coisa também, né? Que é interessante. Também foi questionamento do nosso próprio papel como fotógrafo, como produtor de imagem. Porque eu via muitos colegas fotógrafos, fotojornalistas e fotógrafos documentais, indo para Mariana e para Brumadinho como se fosse o paraíso, como se fosse o ápice da carreira de fotógrafo. As pessoas iam para lá assim, demonstrando um entusiasmo, uma alegria muito grande de estar fotografando uma tragédia. Finalmente eu tenho uma tragédia, eu posso exercer a minha fantasia do fotógrafo de guerra, do fotógrafo de desastre, do fotógrafo sabe? Então, as pessoas deixavam de lado o drama, não pensavam no drama das pessoas, e do drama social, ambiental que era a Mariana, mas no volume que elas produziam de imagens iguais. Eu começava a ver as imagens muito parecidas de pessoas que estavam no mesmo cenário, no mesmo ambiente, produzindo imagens iguais, imagens que historicamente a gente já viu assim, da história da fotografia, e que a televisão também colocava isso para a gente 24 horas, sabe, assim, em loop. Então, era hipnótico você estar lá na frente da televisão, vendo a barragem se romper e aquela massa de dejeto cobrir tudo, destruir casas. Então era hipnótico, você ficava vendo aquilo loop uma atrás da outra, e ao mesmo tempo você via os seus colegas felizes, estavam indo para lá e iam poder fotografar aquilo. Eu falei, cara, eu não preciso ir para lá fotografar isso. Eu tenho um volume de imagens tão grande que a televisão, que o YouTube está sendo produzido, que eu possa produzir um discurso com essas imagens, e um discurso que não fale apenas de Mariana ou apenas de Brumadinho, mas que fale desse cenário que eu estou vendo que me angustia tanto. Então foi que eu comecei a fabricar essas imagens, buscando não só imagens que eu já tinha, mas imagens que estavam disponíveis assim, um volume muito grande, tanto na televisão, quanto no YouTube, quanto nas redes sociais, me apropriar dessas imagens para construir o que eu queria mostrar desse tecido doente, que é tanto Brumadinho, mas Mariana, mas extrapola isso, né? Que é o momento que a gente vive, histórico que a gente vive. Eu vejo uma coerência muito grande quando tu fala em reaproveitar essas imagens e tal, até num sentido ecológico da imagem, né? Pensar numa ecologia dessas imagens que a gente produz, da locomoção até o lugar, e esse pensamento do fotojornalismo, do documental, de querer estar lá para as grandes catástrofes, né? Para presenciar desgraça, né? E que isso vai gerar grandes trabalhos e, né, a pessoa consiga entrar para a história com as suas imagens, né? Isso é muito um reflexo desse pensamento midiático, assim, que o Georges Perec já criticava, falando que o avião só existe quando ele tem acidente aéreo, né? Quando o trem só existe quando ele descarrilha, né? Os grandes acontecimentos são os que entram para a história. O resto, que é ordinário, a gente joga para debaixo do tapete, não pensa sobre, né? E aí tu pensa aí sobre o drama, que é, no caso, o que é ordinário, o que é cotidiano para as famílias que sentiram isso, né? E eu acho muito coerente esse discurso, assim, de usar essa ecologia de uma imagem também, não só do pensamento ecológico do lugar, mas também da nossa produção, né?
Tô curioso com aqueles telhados. É Ouro Preto aquilo? É o rancho, beleza? Falamos de você Beleza. hoje aqui, mais cedo. Ah, não. Eu cheguei na metade. Espero que tenham falado bem. Não, mas foi antes Nunca. das 7. Ah, bom. Não, ali tem Mariana, tem Ouro Preto, tem também Tiradentes. Quando eu fui para o Festival Tiradentes, eu fotografei bastante ali. Então, tem a mistura de tudo. E tem Ah, também a visão que eu tinha lá de casa, né? Como as caixas d'água Eternite, que eu fotografei de casa. Eu vou misturando tudo. Aquela muito bem. imagem, vou até voltar aqui para mostrar. Essa imagem aqui, ela também, assim, ela um início do começo de anomia, porque quando eu fiz essa imagem, a minha intenção era fazer imagens das cidades históricas de Minas em preto e branco, imagens de moradores que foram atingidos por esse crime ambiental, por esse desastre, né, esse crime, imprimir isso em preto e branco E jogar uma lama. era jogar lama, era expor isso na horizontal, em vários presos do teto do espaço expositivo, em várias alturas diferentes, com a lama ali por cima. E essas manchas com cor de terra seria a própria lama infiltrando no papel ou no tecido, né? Eu E acho para que tu tinha que simular fazer isso. não, ainda pretendo. Mas aí precisa de alguém para financiar, né? E a gente sabe que não está difícil. Mas assim, para simular, para saber como se ficaria dessa lama infiltrando no papel, eu fiz essa simulação. Pô, que para mim ficou muito interessante. Eu gostei bem. E aí depois eu fui essa estética de ter uma imagem em preto e branco que vai sendo infiltrada pela cor, a cor entrando com uma outra camada, que também fala dessa coisa da sobreposição do acúmulo. Eu fui depois repetindo nessa série de anomia, porque também a anomia não é só sobre Mariano, Brumadinho, né? Mas é sobre todo esse colapso, essa deterioração do tecido urbano. Essa imagem também tem um pouco também de Mariana, de Brumadinho, né? Mas não é só isso, né? E aí eu vou entrando com a cor como mais uma camada, como mais uma textura. Essas imagens, elas ficam muito tempo para serem produzidas. Essa imagem, às vezes, é uma imagem que eu vou construindo e eu não me agrado, ou ela não está ainda interessante e vai ficando lá. Então, essa é uma imagem que muito tempo depois, eu adicionei aqui uma imagem aérea do Museu Nacional, depois que ele pegou fogo. Então, eu adicionei aqui. Então, assim, eu vou colocando. Às vezes, uma imagem aparece, eu encontro uma imagem e essa imagem tem a ver com o que eu estou querendo discutir. E eu acrescento na imagem que eu já tinha antes. Então, eu vou criando versões, né? Essa imagem eu expus antes, no começo de 2019, aqui no Rio, mas ela agora, nesse estágio que ela está agora, já está bem diferente do que ela foi exposta, porque eu fui adicionando outras imagens, outras camadas, e ela vai sendo ressignificada também com o tempo, né? O Claudson fez uma pergunta ali no chat, pedindo para te falar um pouco sobre o teu fluxo de trabalho. Acho que tu já está falando sobre isso mesmo, né? Mas de explicar um pouco melhor sobre o fluxo de como tu criou as imagens e tal. Então, assim, como eu estou falando, as imagens, para mim, elas não têm um momento de parar. Como são imagens que eu trabalho com camadas e construções, e eu vou construindo a imagem, às vezes a imagem ela está num estágio que não me agrada e eu vou tentando fazer essa imagem
ter um significado ou me agradar, e às vezes ela está lá parada e ela não chega nesse ponto, né? Então, assim, ela não... E às vezes eu encontro uma solução e depois eu volto nela para mexer. E muitas vezes uma imagem que eu estou trabalhando, ela sozinha, ela não se completa, ela vai se completar um tempo depois, quando eu faço uma outra imagem, eu vejo que essa imagem que eu estou construindo aqui, ela dialoga com essa outra. E aí, quando as duas imagens elas estão juntas, elas se completam. Então, assim, anomia, diferente de fluxos, os fluxos eles são segmentos, né? Eles são trechos. Então, eu posso reorganizar eles. Quando eu termino aquele trecho, o texto está concluído. E eu posso, na hora de pensar numa exposição ou num livro, organizar esses trechos dialogando entre si. Já o anomia, muitas vezes, o que eu estou falando numa imagem, ela vai se completar tanto esteticamente quanto como significado com uma outra, com uma segunda ou com uma terceira. Então, a anomia, eu penso assim, em blocos, né? Então, eu tenho dípticos, tenho imagens sozinhas e tenho trípticos, e às vezes eu tenho até mais, né? Elas vão se, com o tempo, elas vão se aglutinando, né? Nesse discurso. Então, o trabalho que eu estou fazendo também há vários anos. Eu tenho de anomia, eu tenho 20 imagens prontas e mais umas 15 que ainda não encontraram essa solução. Tu conseguiu, Luiz, tu deu um jeito de uma fotografia em gravura, né? E compondo através da adição, né? Sim. É, Bem... eu queria reforçar, tá? A gente está em 8 horas e 20 minutos de papo. 8 horas? 8 horas e... Não, nós estamos... São 8h20, nós estamos em uma... Tá. Não, nós não estamos a 8 horas aqui. Então, abrir para... A galera está escrevendo ali no chat, mas aí abrir para quem quiser. O microfone está aberto, tá? Sim, sim. Só desmutar e está aberto para questões aí, quem quiser perguntar direto para o Luiz. Que até que flui melhor, né? Ouvindo as perguntas e conversando. Porque, assim, tem que ser uma troca, né? Ninguém fala, eu falo. Não, mas é de novo sobre isso, Baltar. Essa coisa da adição mesmo, né? Porque tu dá um jeito de trazer o gravurista aí para a fotografia, né? Sim. E eu vou te falar assim, o anomia é diferente do Fluxos, do Favelicidade, que eu tenho um material muito calcado na realidade, no que eu vejo, no que eu vi, o que eu passei, que eu experienciei, né? E eu vou só trabalhando para que ele tenha uma linguagem estética que eu vou trabalhar nas questões formais até conseguir dentro da linguagem que eu estou desenvolvendo, conseguir fechar aquilo como composição. O anomia, quase todas as imagens de anomia surgiram assim, de uma angústia. Essa imagem, por exemplo, é uma das últimas que eu fiz, fala muito dessa questão do encarceramento, né? Eu tenho lido muita... na verdade, assim, a minha pesquisa no mestrado fala sobre violência. Eu estou pesquisando violência. E aí violência engloba muita coisa. Então, eu estou abrindo o leque para muita coisa para depois tentar fechar. Mas, assim, o encarceramento no Brasil, que vem da colônia, que tem muitos elementos do processo de escravidão, e que a gente vive até hoje, né? Nós vivemos num país que as estruturas são coloniais, o racismo é estrutural, e a gente não consegue superar isso. O sistema prisional é isso, né?
a domesticação do corpo, né? E quando eu construí essa imagem, eu estava com muito essas leituras, né, na minha cabeça. E eu tinha visto numa exposição aqui no mar uma planta da ocupação do navio negreiro. Então, assim, um tumbeiro, né? Que eram todos os corpos colocados um lado do outro para representar a ocupação. E esses corpos eles eram unidades, né, fragmentadas ali. E essa imagem é uma imagem muito forte, que tanto estética, tanto do significado, quanto esteticamente também é uma imagem muito forte. E eu comecei a construir essa imagem de um presídio, descendo nos níveis, né, os níveis do presídio, imaginando muito essa construção do navio negreiro. Então, assim, a parte externa do presídio, eu construí lá como uma popa, como uma proa, como as torres, como os castelos do navio, e descendo nos porões. E aqui embaixo é a planta, né, do tombeiro, do navio negreiro, dos níveis também, que você vai descendo nos níveis da ocupação, e a forma. Então, assim, essas duas imagens, primeiro eu tinha construído essa imagem, que ela é muito mais sugerida do que eu estou trabalhando, e eu tenho essa imagem que é uma imagem uma leitura mais direta. Mas, assim, todas as imagens que eu fiz de anomia, elas vêm de uma necessidade, de uma angústia de representar isso como uma imagem. Então, assim, estou saindo do documental, que tem lá um pé na realidade, para um documental que eu considero isso como documental, que é a minha formação, mas desse discurso que eu tenho sobre essas disputas da cidade, da sociedade, do tempo que eu estou vivendo, né? Eu achei interessante que tu falou várias vezes de fragmentos, de fragmentação, e ali tu traz uma citação do Guy Debord, né? E aí ele tem... Chegou a ler? Eu passei tão rápido. Passou rapidinho ali, mas eu cheguei a dar uma lida, e aí relacionei... É que o Vicente tem essa citação decorada já. Eu também tenho. É um curta-metragem dele chamado Crítica da Separação, né, que ele fala justamente disso, né? Ele usa esse curta para transmitir as ideias dele. Ele tinha uma relação grande com a montagem, com o cinema também, né, conhecidamente. E aí ele cria nesse curta essa narração junto com imagens, né, e vai falando do espetáculo, vai falando dessas coisas que falam muito da fragmentação que a industrialização promove, né, e continua promovendo cada vez mais. E aí parece que nas tuas imagens tu luta contra essa maré da separação, né? Tu tenta juntar as coisas de novo, né? Tu pega esses fragmentos, reúne eles e tenta voltar a criar esse nexo, né? Criar esse contexto. E eu acho isso muito interessante quando tu traz o Debord ali. Eu lembrei direto dessa separação, que aqui no teu trabalho dá para ver um movimento contrário, assim, que funciona muito, na minha opinião. Assim, dá para ver que esses fragmentos voltam a ganhar um sentido que talvez eles tenham perdido, né? Que se perde na cidade, que se perde no meio da industrialização, no meio das construções, né? A gente às vezes não pega o senso maior da coisa, é que quando tu junta tudo, parece que a gente recupera um pouco dessa memória perdida da cidade. Sim, pô, legal. Tem também um texto, né, uma citação do Didi Huberman, que eu gosto muito, que é da imagem malícia, né? Que é quando você pega uma imagem que ela foi criada, ela serve para um determinado fim, ou comunica uma determinada coisa, e você subverte ela, ou aglutinando, né? Porque o que a gente faz, né, com as imagens é criar discurso, né? É você juntar várias imagens e criar esse discurso. Então, quando você pega uma imagem e ela passa a ser uma outra coisa diferente do que ela foi pensada, né? Eu penso muito nisso também, nesse trabalho, principalmente, né? De pegar essas imagens e utilizar dessas imagens de uma maneira que ela não foi pensada, né? Fala, Hans.
Ah, não, é que tu falou do jogar o barro, eu me lembrei na hora do trabalho do Zé Diniz que ele imprimiu em papel craft. Sim, sim. Pode ser uma solução mais barata para O a sertão tua roxo, ideia. né? Terra Roxa. Cara, mas assim, cara, é foda, né? A gente, quando trabalha com arte, né? E que às vezes você tem uma ideia e aquilo fica na tua cabeça rodando, né? E você um dia tem que materializar aquilo de alguma forma, né? Então, assim, cara, eu tenho na minha cabeça, essa instalação, a maneira que eu quero que isso seja apresentado, né? Assim, claro que eu estou pensando também outras soluções, outras maneiras de trabalhar o que eu quero dizer com outras soluções. Mas, assim, um dia eu quero montar um dia que tiver alguém patrocinar essa instalação, eu quero apresentar isso do jeito que eu penso. Mas, assim, é claro que eu vou buscando outras soluções, vendo outras maneiras que essa ideia se materialize, mas eu não quero abrir mão de montar essa instalação como está na minha cabeça, não. Não, acho que tu não deve fazer, tu deve fazer como tá na tua cabeça. É que me lembrou na hora, assim, Pois é. e é uma solução mesmo, assim, né? Vontade de ver, talvez seja isso meu comentário. Mas pede um patrocínio lá para Vale, eu acho que eles te dão, assim, para essa exposição vai ser bem temática, eu acho que vale a tentativa, assim. Pô, se duvidar, eles dão mesmo, do jeito que eles querem Não, montar o filme eu deles, não né? duvido, eu acho que eles são os caras que tu tem que pedir. Pô, eu já sou tão vendido, né? Se eu for lá pedir dinheiro para Vale para fazer um trabalho desse, já vi, não posso não. Acho que eles têm que pagar. Esse trabalho, agora que eu estou mostrando, ele tem muito dessa estética da gravura também, né? Que eu persigo, né? Que eu vou correndo atrás, né? E também tem uma outra questão da gravura nesse trabalho, porque, como eu falei, o meu processo eu sou muito acumulador, né? Eu não falei isso ainda também, mas eu sou muito acumulador, por isso que tudo esse trabalho saiu tão natural. Essa imagem, depois de ter aprontado toda a estrutura dela em preto e branco, eu fui colocando cor, camadas e camadas de cor. Quanto mais cor eu ia colocando, menos ela me agradava, porque a cor ela estava quebrando o impacto do preto e branco. E aí eu vim fazer um processo da gravura, da estilogravura, né? Que é ir tirando, né? Que é limpando. Então, depois que eu tinha saturado isso de cor e que eu falei, cara, não está me agradando, porque lá quando estava em preto e branco era muito mais interessante. Então, eu vim limpando a cor, mas tentando que a cor ela ainda estivesse presente para criar pontos de atração, para conduzir o olhar, o passeio pela imagem, mas que a cor ela não fosse o elemento pregnante, né? Fosse a composição preto e branco. E aí, quando eu terminei essa imagem, que eu gostei muito, eu voltei nessa imagem aqui, que era uma imagem que estava há muito tempo parada, mas que ela não tinha cor. Ela estava só em preto e branco e ela não me agradava. Ela faltava alguma coisa. E depois que eu tinha saturado essa imagem de cor e limpei toda a cor dessa imagem, eu fui nessa e coloquei toda a cor que eu tinha tirado daquela e fui adicionando nessa. E aí eu penso nessas duas imagens juntas, porque elas criam um diálogo, né? Porque a cor que não tem naquela é o elemento pregnante nessa, que é uma cor que tanto remete ao barro, ao sangue, ao ferro, ao esgoto. Então é uma cor que ela está ali criando um incômodo, ela te atrai e todo o resto da imagem vira uma moldura para essa cor, né? E é uma cor que ela tem essa coisa, traz todos esses símbolos, esses significados, né?
e ela do lado da outra, ela cria você passeia pela outra imagem e entra nessa aqui também circulando, mas morrendo na cor. Pronto, aí acaba esse trânsito entre o fluxos e o anomia, né? Que também os dois são trabalhos de construção de paisagem. Luiz, acho que todo mundo concorda que nós tivemos 1h30 de aula sobre gravura, fotografia, cidadania. A palavra está aberta para se alguém mais tiver algum questionamento. Eu dou 10 segundos, assim, contando. Vou ter coragem, entendeu? Oi, eu queria só dar a minha impressão. Primeiramente, agradecer ao Luiz aí pela aula. Realmente é uma aula de filosofia, de fotografia. É impressionante assim o trabalho, principalmente ele revelando o fluxo de trabalho dele, me deixou mais encafifado com o que a gente pode fazer, né, na fotografia, porque a gente sai da escola, tanto na escola normal como na escola de fotografia ou jornalístico, ou, enfim, todas as formações clássicas que a gente recebe nos dão sempre essa noção de estética purista, né? E quando tu chega na fotografia, a tua tendência natural é querer limpar a imagem. Te dizer que, cara, eu vi caos e beleza o tempo todo e a gente fica intrigado e essa exposição tem que sair logo. E um abraço aí. Pô, obrigado, José. Pô, eu sei que já falei pra caralho, né? Mas assim, eu queria só falar uma coisinha, agora que o José falou, me despertou, que eu não ressaltei bem. Eu comecei na fotografia, sim, né, como todo mundo começa, né? Muito inspirado nos grandes fotojornalistas, nos grandes fotodocumentaristas, com essa na cabeça, querendo registrar o instante decisivo ou cobrir um grande evento, tanto de desastre quanto de guerra. E a Escola de Fotógrafos Populares, ela é uma escola fantástica e tal, mas também assim a gente teve acesso à história da fotografia, então você vê o trabalho de fotógrafos inspiradores e com grandes documentações e com grande trabalho de vida inteira que você se inspira e quer fazer. E aqui no Rio eu tive, em 2010, a oportunidade de cobrir a primeira ocupação do Alemão, aquela ocupação que ficou na Rede Globo o dia inteiro mostrando a polícia e a fuga dos traficantes e tudo. E eu estava ali na boca do Alemão, fotografando. Antes de falar isso, eu vou contar uma coisa curiosa, né? Eu tinha acabado de comprar uma câmera mais profissional, uma câmera que me dá um recurso maior para fazer fotojornalismo, e estava ouvindo de manhã, tomando café da manhã, 7 horas, ouvindo a rádio, estava falando da ocupação do Alemão, e mexendo com a câmera que tinha acabado de comprar, né? Olhando as funções. E aí a minha mulher, na época, a ex-mulher, falou assim, você vai ficar aí fotografando florzinha? Você tinha que estar lá fotografando a ocupação e tal. Eu tinha feito um ensaio, né, no Jardim Botânico para experimentar as funções da câmera. Aí eu falei, pô, é isso mesmo. Aí peguei e fui pro Alemão e passei o dia inteiro ao lado de fotógrafos que eu admirava muito, né? Severino Silva, assim, grandes fotógrafos do Rio de Janeiro, fotojornalistas, cobrindo naquela adrenalina a ocupação do Alemão, entrando junto com a polícia, fazendo uma fotografia de guerra, né? Como a gente vê. Fiz um portfólio com esse material e ganhei uma bolsa para apresentar para fazer o workshop do Maurício Lima,
que é um dos grandes fotojornalistas de guerra brasileiros. Estava na época, no Oriente Médio cobrindo. Então eu ganhei a bolsa para fazer um workshop com o Maurício Lima. E montei um portfólio com essas fotos que eu fiz no alemão. Chegando lá no Paraty Foco, que era o festival, o Maurício Lima não tinha conseguido vir para o Brasil, ficou preso na Europa, no Oriente Médio, não veio. E eu tive que escolher um outro fotógrafo. Aí eu escolhi o Thiago Santana, que tem um trabalho completamente diferente, que é um trabalho muito poético e muito também uma composição, uma riqueza na composição do trabalho dele, assim, um trabalho poético, um trabalho lindo esteticamente. E eu fiquei deslumbrado com o trabalho do Thiago Santana. Quando eu fui apresentar o meu trabalho para ele ler, eu queria muito que ele chegasse, né, e elogiasse meu trabalho, né? E ele olhou e falou assim: legal, tô vendo aqui nesse trabalho que você, sabe se posicionar, que você sabe compor bem a imagem, tal, que você, né, sabe contar uma história e tal, mas aonde você se vê nesse trabalho? Onde está você aí? Aí eu falei: cara, é um trabalho que eu fiz para dentro da estrutura do fotojornalismo. Eu fotografei o personagem, fotografei o cenário, né? Tinha lá Então, assim, é um trabalho que eu podia apresentar em qualquer... Assim, dentro do fotojornalismo, você sabe, tem uns parâmetros, você sabe que, um trabalho que é muito foda, meu trabalho não era muito foda, mas que eu podia apresentar em qualquer lugar, que ele era um trabalho correto. E eu voltei de Paraty para o Rio pensando nisso. Falei, cara, onde eu me... eu não estou ali naquele trabalho. É um trabalho que não tem nada. E a partir daí eu comecei a buscar um caminho na fotografia. Então, assim, eu acho assim, cada um de nós, né, assim, quando passa a olhar para dentro tenta buscar a sua expressão, o seu pensamento, a sua história de vida, e sem estar preocupado com apresentar um resultado imediato, consegue construir uma trajetória pessoal, sabe? Uma trajetória única. Porque, cara, são muitos temas, muitas coisas que você pode falar com a fotografia. Mas muitas vezes a gente está preocupado em atalhos, né? Em estar fazendo um tema, ou tá cobrindo, ou tá fazendo um trabalho autoral ou um ensaio, que todo mundo já está fazendo. Porque é mais confortável, porque é mais seguro e que você vai queimar etapas. E vai ter em pouco tempo um trabalho que você pode apresentar, mas é um trabalho igual a que você vai ver parecido com o de muitas pessoas. Então, assim, eu acho que o tempo ele retorna para a gente o que a gente investe nele. Então, se você perde um tempo tentando se conhecer, tentando ver a sua história de vida, o caminho que te levou até ali, explora isso, tentando ver o que de pessoal você pode colocar no trabalho, ele vai retornar depois com uma força muito maior, né? Acho que não sei se foi isso que você falou, José, mas assim essa é a minha trajetória, assim, é como aconteceu no meu trabalho. Eu estava fotografando a cidade lá como essas disputas, da cidade numa fotografia documental, ainda muito quadradinha, mas quando eu comecei a ver aonde eu podia me mostrar no meu trabalho, que era na fotografia, que era na gravura, que era buscando pensar a composição, mas também com o meu olhar político, porque eu passei a pegar todo o material que eu já tinha feito e ressignificar, né, com um olhar mais estético, com um olhar mais dentro da forma, com essa linguagem subvertendo um pouco essa questão da fotografia, da realidade. Tipo assim, eu posso pegar uma imagem que eu fiz em 2 favelas diferentes, juntar e estar falando disso, mas sem estar... Estou falando desse tema, mas sem mostrar uma favela ou uma data específica. Então, eu pego uma imagem que eu fiz de uma remoção
uma favela X com a outra de uma outra favela, com a outra de uma outra favela, junto isso, e crio uma imagem que eu estou falando dessa disputa, dessa luta, mas sem ser uma informação, sabe? Mais um sentimento do que uma informação. Sabe, Luiz, essa machadada que tu tomou do Thiago, eu tomei em 2011, né? De olhar o portfólio e dizer, ok, tô vendo que tu sabe fotografar, mas cadê o Baltar aqui nessas imagens, né? Gente, vamos... Eu quero te agradecer de novo, então, Luiz, por essa conversa que se estendeu. Muito legal. O Luiz chegou dizendo que ele era tímido para falar e a gente acabou tendo um panorama de toda a trajetória, né? Muito obrigado. A gente quer agradecer também toda a galera que está aí. A gente vai ter outro enquanto estamos em casa, não na próxima quarta-feira, na outra, daqui a 15 dias. E boa noite a todos e todas. E mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado a vocês assim, pelo convite, pela oportunidade de poder mostrar e pela participação de quem pôde contribuir. Aprendi bastante aqui também. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Luiz.